Nos achados arqueológicos encontrados em escavações no Iraque, foi encontrada uma biblioteca sumeriana contendo 60.000 placas de argila escritas em cuneiforme. São textos originais que datam mais de 4.500 anos, muito anteriores ao Antigo Testamento, os quais deram origem aos textos da Bíblia. A tradução destes textos foi feita pelo historiador e perito em línguas antigas, Zecharias Sitchin. O resumo a seguir é sobre o livro perdido de Enki, escrito por Ingobsar, o Moisés bíblico, ditado pelo próprio Senhor Enki. Há 450.000 anos atrás, o Pai Criador do princípio, permitiu que seres co-criadores estivessem em nosso planeta, para acelerarem o nosso desenvolvimento. A longevidade destes seres é impressionante, um ano deles equivale a 3.600 anos nossos, e para eles, não faz nenhum ano que eles foram embora. Tudo começou quando a atmosfera do planeta Nibiru ficou debilitada, devido aos excessos tecnológicos da civilização nibiruana. Sua atmosfera estava com uma abertura que aumentava progressivamente, tinha-se que encontrar uma maneira de sanar o problema que se agravava a cada char. Um char corresponde a 3.600 anos. Um char é período em que seu planeta leva para orbitar nosso Sol. Na época desta crise global, o rei era Alalu. Seu reino estava em crise por não encontrar uma solução. A única solução era encontrar ouro, processá-lo em micropartículas e lançá-lo na atmosfera. Sem solução, Alalu acabou perdendo o reinado para outro herdeiro chamado Anu, que havia reivindicado o trono, e em uma luta justa, disputaram o trono. Alalu foi derrotado e Anu assumiu o trono. Alalu, temendo represálias, pegou uma das naves espaciais, e partiu em uma viagem sem destino. Passou por nosso cinturão de asteroides e acabou encontrando nosso planeta. Ao aterrissar, Alalu deparou-se com um planeta primitivo, sem vestígios de civilização. Então Alalu apanhou um aparelho de análise de elementos químicos, e mergulhou em um lago. O aparelho acusou presença de ouro, muito ouro. Alalu então comunicou ao seu planeta o achado. O rei de Nibiru enviou uma expedição liderada por seu filho Enki. Com ele vieram mais 50 heróis, para que fossem feitos os acampamentos para receber outros trabalhadores que seriam enviados posteriormente. Aqui chegando detectaram que a terra era rica deste minério. Em 6 dias eles construíram as primeiras instalações e Enki, vendo que tudo estava perfeito, decretou que o 7º dia seria dia de descanso. Observação: estes são os 7 dias da criação. Enki constatou a presença de ouro e comunicou ao seu pai. O rei Anu ordenou ao seu filho Enlil que recrutasse 300 heróis e ferramentas de exploração e partissem para a terra. Então, ao chegarem na terra, fundaram a cidade de Eridu, lá na longura. Como foi Alalu o descobridor, ganhou o direito de comandar a missão na terra. A missão ficou em seu comando por 8 chars, 25.600 anos. Com a visita do rei de Nibiru, Alalu desafiou uma nova luta. Novamente foi derrotado, mas traiçoeiramente atacou ao rei pelas costas. O rei foi ressuscitado por Ninma. Alalu foi julgado ao exílio. Sua pena foi morrer lentamente em um planeta deserto. Então enviaram ele para morrer em Marte. Como ele tinha sido rei em Nibiru, com uma nave em uma montanha, foi esculpido sua face. Enlil assume o comando da missão, e dá-se continuidade ao processo de mineração. Após algum tempo seus trabalhadores se rebelaram por ser um trabalho desgastante. Então Enki teve a ideia de, através da engenharia genética, transformar os seres hominídeos que haviam na região, em humanos capazes de entender e obedecer às ordens de trabalho. A fim de treinarem suas habilidades, muitos experimentos foram feitos, muitas aberrações foram criadas, seres meio homem e meio animal, homem e peixe, enfim todos os seres mitológicos vieram destes experimentos. Quando Enki e sua irmã Ninma estavam prontos para o projeto dos seres humanos, foram colhidos materiais genéticos extraterrestre, e dos hominídeos, manipulados, foram implantados no óvulo da fêmea hominídea. Houve fecundação, mas o feto nasceu morto.
Novamente manipularam os materiais genéticos e implantaram em uma fêmea. Houve fecundação, houve nascimento, mas era um seres coberto de pelos. Então Ninma teve uma ideia: não usemos um recipiente de Nibiru, forjamos um recipiente da própria terra. Esta passagem explica o fato de Adão ter sido criado da terra. Feito o instrumento, fez-se a manipulação dos genes, foi introduzido no ventre de uma fêmea, houve fertilização, houve nascimento, nasceu uma criança, mas seu choro era de grunhidos. Ninma então disse: talvez estejamos fecundando em fêmea errada, talvez dê certo em uma fêmea Anunnaki. Ninma então decidiu ceder seu ventre como uma última tentativa. Feita a inseminação em Ninma, houve fecundação e nasceu um ser humano perfeito. A ele será dado o nome de Adamo, argila da terra, e para ele será gerada uma fêmea que se chamará Tiamat, nome que os nibiruanos dão ao nosso planeta Terra. Foi criado a um ser à nossa imagem e semelhança. O casal criado foi chamado de Adamo e Tiamat. Como eram os primeiros, puderam ficar na região onde os líderes extraterrestres viviam, pois o local era maravilhosamente lindo. Eles o chamavam de Edin, ou Éden da Bíblia. 14 voluntárias extraterrestres cederam seus ventres para criarem mais 7 homens e 7 mulheres para que pudessem gerar os trabalhadores e se procriarem entre si. No Edin, Enlil percebeu que Adamo e Tiamat estavam ficando muito inteligentes e estavam adquirindo conhecimentos dos extraterrestres. Então o Conselho dos Extraterrestres decidiram que o casal teria que deixar o Edin e viver independentes, vivendo do fruto de seu trabalho. Após Adamo e Tiamat sair do Edin, se instalaram-se em uma região próxima ao Edin, tiveram 2 filhos, Abael e Caim. Após os seres extraterrestres terem criado os novos humanos, acabaram se tornando deuses. Ensinaram ofícios aos irmãos. A Abael lhe foi ensinado a agricultura e a Caim foi-lhe ensinado sobre a criação de cabras e ovelhas, a extração da lã para a confecção de tecidos. Em uma determinada época de seca, a situação de Caim estava complicada, suas bacias estavam secas e seu rebanho necessitava de água. Então Caim levou seu rebanho para uma pequena bacia que pertencia a Abael. Houve uma discussão entre os irmãos. Irado, Caim golpeou seu irmão Abael com uma pedra, e assim houve o primeiro assassinato da terra. Caim foi julgado por seus criadores e condenado ao exílio em uma região do outro lado da terra, que se conceda a ele uma esposa e tenha sua descendência. A humanidade estava se proliferando e servindo de escravos aos senhores extraterrestres. Muitos humanos conseguiam fugir para terras distantes e formar pequenas aldeias. Em que ao navegar por um rio, avista 2 lendas humanas nuas na margem, encosta a embarcação próximo às humanas e acaba tendo relações com as 2. Desta relação teve 2 filhos, um menino e uma menina. Em que pede ao seu vizir, que recolha o menino da mãe terrestre, coloque-o em uma cesta de junco e deixe-o às margens do rio perto de sua casa. Então acaba adotando como filho e lhe dá o nome de Agapa, em que passa a ensiná-lo a escrever, a astronomia e os segredos dos céus. De sua descendência, virão grandes homens justos que herdarão o sacerdócio, como Noé e Moisés. Os trabalhadores extraterrestres agora não trabalhavam mais nas minas, ficavam na ociosidade e tendo relações com as filhas dos homens. Então destas relações nasceram gigantes, os Nifilins. Nibiru se aproximava de nosso sistema solar. A Terra começa a ter perturbações. Os Anunnakis detectam perturbações nas camadas polares, anunciam grande catástrofe, um grande dilúvio, um megatsunami. Os preparativos para o dilúvio. Em que se reúne com Ninma para discutir a recriação das diversas espécies de animais, em que fala Ninma que sejam colhidas as essências masculinas e femininas vitais de todos os animais e as preservassem em pares, para que após o dilúvio fossem recriados. Enlil elabora o plano de evacuação dos Anunnakis e decidem aguardar a tragédia em suas naves no espaço.
em que sonhou com o emissário do Pai Criador do princípio: eu sou Galzu, emissário do Pai Criador, e venho trazer uma ordem. Pegue esta tabuleta em que está desenhada uma embarcação, entregue a Ziusudra, e passa-lhe as orientações. A humanidade deve sobreviver. Ao acordar em que viu a tabuleta desenhada ao seu lado, de imediato foi até a cabana de juncos de Ziusudra, o Noé bíblico, passou as orientações sem ser reconhecido, deixou a tabuleta encostada na parede e foi-se embora. No dia seguinte, Ziusudra convocou toda a sua família e amigos e iniciaram a construção da arca. No momento exato, entraram na arca os pássaros, os animais domésticos, toda a sua família e amigos com esposas e filhos. Ao voltarem na terra, tudo o que tinham construído ficou soterrado abaixo de centenas de metros de lama juntamente com os milhares de corpos dos seres humanos. Ao sobrevoarem as terras altas não afetadas pelo dilúvio, fizeram uma varredura na floresta e localizaram pontos de aglomeração humana. Enlil ordenou que se capturasse todos os humanos para recomeçarem novas explorações. Então iniciou-se a construção de novas instalações. O que sobraram dos humanos foram a família de Noé e umas tribos de escravos fugitivos que haviam se escondido nas cavernas das montanhas, e a descendência de Caim, que estavam do outro lado do planeta, mais precisamente no México e Peru. Durante todo o reinado dos Anunnakis, nos quais duraram milhares de anos, a humanidade aprendeu a adorar estes seres como deuses, pois aos olhos humanos, eles eram imortais. Tinham até o poder de ressuscitar os mortos. Ao se reestabelecer a ordem, foi-se dividida a realeza. A cada príncipe Anunnaki foi dada uma região do planeta. Ao Anunnaki Ninurta, filho de Enlil, foi-lhe concedido que reinasse sobre o povo de Caim, do outro lado do planeta. A cada grupo de humanos foi-lhes alterado a essência vital para mudar sua característica. Por exemplo, quando Caim matou Abel, foi alterado seu DNA para que em sua descendência não crescessem pelos na face. Alguns reinos do Oriente começaram a entrar em conflito, alguns reinos estavam se denegrindo, o pecado e a fornicação estavam fora de controle, os nefilins gigantes, que eram filhos de Anunnakis com humanas, estavam cometendo atrocidades porque se vangloriavam do tamanho e força física descomunal. Com tudo fora de controle, os Anunnakis de boa intenção decidem exterminar a raça pecadora, decidem lançar 7 armas poderosíssimas, sendo a última na cidade de Babili, ou Babilônia. De suas naves velozes, lançam as armas, algo dá errado, um forte vento sopra a oeste, levando a destruição para a própria cidade dos líderes Anunnakis. Imediatamente o piloto avisa o centro de controle e rapidamente todos os Anunnakis levantam voo em suas naves, escapando da morte e deixando perecendo a povo humano local. Após essa tragédia, somente restou a cidade da Babilônia e a dos descendentes de Caim. O rei de Nibiru se reúne com os líderes da missão Terra e discutem abandonarem o planeta e deixar a humanidade evoluir por si só. A vontade do Criador de tudo é evidente. Na Terra e para os terrestres, só emissários somos. A Terra pertence aos terrestres, nos utilizou para preservá-los e para lhes fazer avançar. Se essa for nossa missão aqui, atuemos de acordo com isso. Assim disse Enki. Recomendações do rei de Nibiru aos seus filhos na Terra. Seja o que o destino pretende da Terra e dos terrestres, deixem que assim seja. Se o homem, e não os Anunnaki, está destinado a herdar a terra, ajudemos ao destino. Deem o conhecimento à humanidade, lhes ensinem até certa medida os segredos do céu e da terra, lhes ensinem leis de justiça e retidão. Estas instruções deu, fraternalmente, a seus filhos.
em que convoca Indubsar, Moisés, a escrever toda a verdade sobre a história de nosso planeta. Então Indubsar é abduzido à nave de Enki por 40 dias e Enki lhe ordena que escreva em tábuas de argila tudo o que ele iria revelar, e que estas escrituras fossem ocultadas para que em uma época futura, fossem reveladas. Por último manda Indubsar escrever sua própria escritura, os 10 mandamentos. Esta é nossa verdadeira história. Leiam todo o escrito de Indubsar, que está traduzido no livro intitulado Em o Livro Perdido de Enki por Zecharia Sitchin.